Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Vale. Não esqueceremos da nossa boa e velha Vale, né? Já passou muito tempo desde que o mercado brasileiro era praticamente Petrobras e Vale, né? No vídeo de ontem eu até comentei, falando da B3 lá desde 2008 e tal. Cara, aquela época o Brasil era Petrobras, Vale. Aí tinha muito banco, elétrica e empresa de telecom. E aí uma ou outra perdida lá, uma Ambev da vida, uma siderúrgica, e esse era o mercado brasileiro. Tá? Então a empresa monopolizava as atenções, até porque naqueles anos 2000 teve uma crescente de resultados assim, muito forte. A Vale, depois da privatização, deslanchou e cresceu demais. Né? Hoje é um player relevante no mundo, certo? Mas continua interessante, tá? O que afasta muitas pessoas de investir na Vale é a questão da empresa cíclica, né? Do investimento numa empresa que depende muito do preço das commodities. No caso da Vale, basicamente o minério de ferro, né? Disparado, o principal produto dela. E assim, como eu já tenho falado aí ao longo de alguns vídeos, né? Quem já conhece o canal ela já sabe, dá para você ter tranquilamente um investimento de longo prazo numa empresa cíclica, mas não é qualquer uma, tá? Essas empresas que são interessantes de longo prazo, elas têm que estar sempre melhorando a atuação delas. Então, no momento bom de ciclo, entra muito dinheiro, né? Elas têm que pensar ou em novos negócios, ou em verticalizar, ou assim, no mínimo, reduzir endividamento e restituir capital para acionista, para que ele próprio, né, possa fazer a diversificação por meio de novos aportes. Tá? Mas o ideal é isso, que cada ciclo a empresa vá melhorando, invista em ativos de mais qualidade ou de menor custo de extração, coisas do tipo. Falei muito disso da Klabin, né, que funciona mais ou menos assim. Né? Ela vai em salto de patamar, lentos, mas vai. E a Vale, ela se provou nesse sentido no meio dessa década. Se a gente olhar o gráfico dela de 10 anos, pode ser, não, 10 anos não vai pegar. É que o histórico total vai pegar um período muito grande. Mas a Vale, ela passou naqueles anos 2000 que eu comentei, uma alta assim sem precedentes. É que aqui o gráfico está fora de escala, né? Você não tem noção dessa alta aqui. Depois do subprime até aqui ao fundo em 2016, tá? Foi a hora que malharam Vale e Petrobras aí até. A Petrobras teve os seus problemas lá de corrupção de uma gestão e tal, claro, né? Mas a Vale não. Né? Então, assim, note que essa queda aqui expressiva aconteceu mesmo numa empresa que não teve aquela interferência governamental e tal. E o que, que aconteceu aqui? O preço do produto dela, né, ficou em patamares muito baixos. Então, uma análise da Vale, basicamente, ela é muito dependente do preço do minério de ferro, tá? Muito. Então, assim, no curto prazo, até no médio prazo, basicamente o que você vai ver é o minério de ferro, né? Claro, ele tem várias. Como é que é o código aqui do Iron Ore? Nunca lembro. Faz tempo que eu não vejo. Dos contratos de ferro lá na China, acho que é esse aqui. Ué, era esse aqui, será que trocou? Ah, porque eu tô só em ações, desculpa. Desculpa aí pela bobagem. Tanto faz, você vai ver na China, tem várias referências, né? Mas só pra gente ter uma noção. Então, assim, acaba que o contrato, o preço do minério de ferro é que vai acabar determinando o resultado dela no curto prazo. Então, olha só o que aconteceu com o preço recentemente, né? Ano passado e retrasado. 2021 principalmente, teve uma alta absurda, tá? Acima de US$ 200 é muita coisa. Porque o último pico naquela época lá de bonança não tinha chegado a bater os 200, né? E aqui subiu muito rápido, velho, mas muito rápido de uma vez. Como resultado, a Vale ganhou dinheiro até as tampas. Então, se a gente pega. É que ela pegou um pouquinho de 2021, de 22, não tem assim, né, um ano calendário fechado. Assim, ela chegou a gerar mais de 100 bi de caixa e de caixa livre. Mais de 100 bilhões de reais. Cara, isso é muito dinheiro, porque a Vale hoje. A Vale é bom, né? Mas o valor de mercado dela de 400 bi. Cara, isso aí você não acha em lugar nenhum. Uma empresa aí que tá negociando 4 vezes a geração de caixa desse jeito. Acontece que não é para sempre, né? Esse preço aqui do minério tem esse comportamento cíclico por questões de oferta e demanda. Eu já expliquei muito isso aí nos vídeos de petróleo. Quando o preço está aqui em cima, todo mundo produz qualquer buraco, aí aumenta a oferta, aí a demanda se acomoda, né? Tem uma sobreoferta, aí derruba o preço. Então,
esse preço ele tende a ficar flutuando assim, né, nesse intervalo. Então, o que, que uma empresa cíclica precisa ter para você ser sócio dela? Primeiro, ela precisa ser viável tanto na parte boa quanto na parte ruim do ciclo. Tudo bem, em 2016 aqui na lona, a $30 mais ou menos a tonelada e tal, lá a unidade deles aqui, a Vale rodou com prejuízo, né, com queima de caixa. Mas ok, se lá no fundo a empresa perde dinheiro, é aceitável. O que não pode, ela só ganhar dinheiro quando tá alto e daqui, assim, ela já tá perdendo. E não funciona, né? Porque você vai ganhar dinheiro uma época, vai perder outra. Aí quando tá tudo bem, o mercado gosta, joga o preço pra cima. Quando tá perdendo dinheiro, joga lá pra baixo. Não é isso que você quer pro longo prazo. Mas você quer aqui duas coisas principais. Uma é isso que eu acabei de falar, que ela seja lucrativa na maior parte aqui do preço. Por quê? Nesse equilíbrio de oferta e demanda, ganha quem tem o menor custo de extração, o menor custo de operação. Né? Por quê? Porque quando o minério bate aqui ó, a 60, por exemplo, um monte de operações de empresas já não são mais rentáveis. Né? Já não vale a pena, já não dá mais dinheiro. Então, essas operações vão fechando. Né? E aí chega no limite aqui, só sobra quem é mais eficiente de custo, né? Quem consegue continuar operando. Aí quem sobrevive vai ver essa inversão de oferta e demanda. Vai todo mundo fechando, a oferta diminui, a demanda eventualmente aumenta, e aí é o que joga os preços para cima. Então, nesse mercado, você quer ser quem sobrevive aqui, ó. Quem tá aqui no fundo ainda. Igual eu falei, o ideal é estar aqui no fundo ainda ganhando dinheiro, né? A Vale chegou ali perdendo um pouquinho. Né? A gente já vai ver o break-even dela, onde que é, tá? Mas é o suficiente para ela, né, aguentar e depois surfar a recuperação, tá? Então ali, ó, naquele fundo a gente viu ela queimando dinheiro ainda, mas depois recupera, é aí quando volta na bonança, volta forte. Então eu falei duas características, uma é essa e a segunda é que a cada ciclo desses a empresa se reinvente, né, se torne melhor, e aí pode ser vários mecanismos distintos, né, melhorar no que ela já é boa, investir em novas verticais, enfim, investir em coisas correlatas que vão agregar ali verticalidade, complementaridade, alguma coisa assim. A Vale tentou fazer um pouco disso nesse último ciclo aqui, ó, que eu falei lá que terminou no subprime. Como que era a Vale aqui para quem não investia nessa época? Tava ganhando muito, muito dinheiro, claro, para a época, né, para o valor de mercado dela. E ela começou numa estratégia de verticalização. Então a Vale investiu em comprar navio, investiu em comprar energia elétrica, né, porque era um dos principais custos dela, né, investiu em ferrovia. Então, qual foi a ideia dela? Não, vamos aproveitar que agora tem grana e fazer tudo nosso aqui, que depois, no momento, né, positivo, a gente aproveita margens maiores e tal. A ideia não é ruim, tá? Só que não deu certo. Então, por motivos diversos, né, ela saiu do core business dela, saiu do que ela sabe fazer bem, ela comprou um monte de navio, aí os caras mudaram a regra do navio lá, ela se ferrou, então né, não encaixou bem. Né? A única coisa que deu certo foram as ferrovias. Ferrovias ela tem até hoje, ferrovia, os terminais portuários, isso funcionou e ela continua expandindo, tá? Então, o que a empresa fez? Ela aprendeu e no ciclo seguinte, o grande investimento dela foi o projeto lá S11D em Carajás, que agregou bastante produção de minério de ferro num custo muito competitivo. Então, aí ela acertou na veia, que é tudo que uma empresa de commodity precisa. Né? Ganha mais volume e principalmente um custo mais competitivo. É um modelo de produção que não tem os riscos das barragens, que deu problema lá em Minas e tudo mais. A gente já fala disso. Então, a Vale ela deu um salto nesse último ciclo. E agora ela está tentando dar outro, né? Nos minerais básicos lá, que tem muita aplicação, principalmente com a eletrificação da economia. Então, assim, note que a Vale, depois de aprender a lição aqui, ela tomou uma iniciativa bem legal. E isso está se refletindo. Ó, a diferença de geração de caixa da empresa, velho. 100 bi de reais, né? E antes era 10, né? Não passava de 15 bi. E note que o preço não era a principal alavanca, porque por mais que agora bateu um valor mais alto, mas não foi tão mais alto assim. Então, a empresa ela não pode ficar só dependendo do preço e o resultado, preço está alto, o resultado tá bom, né? Preço cai, ele cai, óbvio, aí ele volta quando normaliza. Não, quando normaliza o preço, ela tem que voltar muito maior. É assim que ela vai gerar valor no longo prazo. Que foi exatamente o que a Vale fez. É só olhar ali, velho. O preço dela gerava 15 bi, aí agora gerou 100. Tá? Então é assim que você vai ganhar dinheiro, assim que você vai acumular patrimônio, que uma empresa dessa vai gerar valor no longo prazo. Ok, pessoal? Então, interessante, importante saber isso.
Dito tudo isso, vamos à análise da Vale, do resultado agora de 2022, tá? Bom, de tudo isso, né, a Vale ela tem uma questão que dá pra botar no full view. Uma questão importante que foi Mariana e Brumadinho, né, falando dos últimos anos, principalmente Brumadinho, que foi um desastre grave, tá? Que, assim, em momento algum quero tirar a responsabilidade da Vale nisso, tá? É algo sério. Eu falei várias vezes, né, na época e depois, que assim, eu entendo perfeitamente quem, assim, ó, não quero investir na Vale, porque, né, não compactuo com esses valores, eu entendo perfeitamente. É que aqui eu sou analista financeiro, e aí entra numa análise ética de valores, eu não tenho como chegar aqui para vocês e falar, não, invista nela, não invista nela. Eu chego aqui e boto esses fatos na mesa, isso aí eu acho que fica a cargo de cada um, achar se vale, se vale ou se não vale, né, um trocadilho. Mas aqui a gente destrincha a parte econômica, eu tenho que destacar que tem essa questão relevante, tá? Porque o acidente de Brumadinho, além do desastre que foi, cara, ele expôs um risco da empresa grande, porque ela não tinha só aquela barragem, ela tem várias outras, né? E hoje, boa parte do que ela está fazendo é trabalhar para, né, diminuir aquele risco lá. Então a empresa, deixa eu ver se eu adianto um pouquinho aqui para a gente chegar lá, né? A reduzir a exposição, aquelas barragens de rejeito, a ter um programa de descaracterização, que é tipo resolver de vez aquelas barragens a montante. Eu já fiz vídeo explicando isso aqui em detalhes, tá? Como é que é uma barragem a montante e tal. E quem me ensinou isso aí era o hoje atual governador de São Paulo, tá? Uma aula nada a ver, eu não sei como que isso surgiu e, enfim, e ajudou a gente a entender o assunto. Mas enfim, voltando aqui, tá? Então, o Brumadinho não é só uma questão ética e tal, né, do que aconteceu, quantas pessoas morreram, do impacto ambiental. Não, ela expôs um risco para a Vale, né? Porque se uma outra dessas barragens dá um outro problema, vai ser um outro impacto. Brumadinho teve impacto financeiro grande na Vale. Ela teve a sorte, entre aspas, né, que isso ocorreu num período que ela começou a ganhar muito dinheiro. Não lembro que ano foi Brumadinho, acho que 19, né? Sei lá. E, tipo, logo depois ela começou a ganhar muito dinheiro, ou seja, o impacto no final das contas financeiro de Brumadinho para Vale acabou sendo absorvido, né, pelos resultados dela. Mas poderia não ser, poderia ter acontecido no momento de baixa ali e ela ficar comprometida financeiramente. Então não é só a questão de valores éticos, não, é uma questão financeira também. E hoje os caras estão correndo atrás para desmontar todas as barragens que eles têm para não correr o risco de fazer uma cagada dessa de novo, né? Então, enfim, agora vamos para os números da Vale em si. Desde então, cara, toda release, apresentação da Vale começa falando de risco de mineração sustentável, de, né, reparações de Brumadinho. Então, os caras estão invertendo a ordem da coisa, né? Estão falando muito mais sobre isso do que sobre o resultado financeiro propriamente dito. Claro, a gente tem que olhar tudo, né, como um todo. Então, assim, né, o que tem de destaque para a empresa agora? Minério de ferro é o core business dela, assim, disparado. Hoje é o maior componente do resultado dela. É onde ela ganha dinheiro. É onde ela tem a vantagem competitiva, porque essas minas lá, principalmente Carajás, tem um custo de extração muito competitivo. Tipo, é o melhor custo de extração, né, do mundo no local. A Vale só tem um azar, que o principal comprador de minério é a China, que está do outro lado do mundo. E como é um negócio pesado, né, que ocupa volume, o frete acaba, né, o custo total, né, extração mais frete, ela acaba, né, competindo com as empresas australianas que estão ali pertinho da China, tá? Mas se não fosse isso, né, seria o menor custo de extração do mundo e ela poderia aguentar lá preços baixos de minério sem nem piscar, tá? Mas ela ainda aguenta, ainda é competitivo. Então, o minério de ferro tá só alegria, e o que ela tá querendo emplacar agora é justamente os outros metais, ela chama metais básicos, né? Materiais para transição energética, que eles acreditam que vai ter muita demanda no futuro, tá? No caso da Vale, principalmente cobre e níquel, né? Eu sei que o pessoal adora um lítio aí, lítio tá virando assunto da sardinhagem daqui em diante. Mas hoje, para a Vale, é basicamente cobre e níquel, tá? E esse pode ser o próximo salto de patamar dela, né? Nesses ciclos que a gente está falando, investimentos pesados, nesse tipo de materiais, para se tornar um player relevante, né? Com grandes ativos e ter baitos resultados, tá? Então, esse é o possível próximo grande salto da Vale no momento. Tá, mineração sustentável, alocação de capital. A Vale, o que ela fez quando ela ganhou esse dinheiro todo aqui, né?
primeiro, ela reduziu o endividamento, ela não estava com endividamento absurdo, tá? Era um endividamento sob controle, né? Desde lá do passado, ela nunca mais teve grandes endividamentos. Só que ela basicamente zerou, cara. Vale com zero dívida. Isso aí assim, é inacreditável, né? Então ela reduziu o endividamento, retornou muito para os acionistas, pagou dividendo, fez recompra grande, tá? Então a empresa chegou a recomprar 70 bi de reais, cara. Isso aí para empresa brasileira eu acho que é sem precedentes. Nunca teve, né, uma recompra tão grande assim de uma vez para a empresa brasileira. Então a gente vê aqui uma inflexão nessa curva, né, das ações emitidas, da base acionária, que veio de agora, pelo fato dela ter ganho tanto dinheiro assim. Tá? Então ela teve muita despesa com o Brumadinho, ela reduziu a dívida, ela fez recompra, ela pagou um dividendo, né, e ainda sobrou dinheiro. Tá? E ainda tem grana para investir nesses novos negócios. Sobre isso ainda falando, eles até ventilaram uma oportunidade, eu acredito que esteja de pé, para fazer um spin-off, né, dessa divisão de materiais básicos, né, que seria uma forma também de levantar capital e tudo mais. Então, ficar de olho aí como que ela vai conduzir esse tipo de, né, esse tipo de investimento. Então, melhorias organizacionais, isso aqui é conversa, né? A gente quer ver isso aqui, ó, né, crescimento. Então, como eu falei lá, Vale melhorou os resultados através do aumento na produção, na capacidade de produção, na diminuição do custo. Tem outra coisa que Carajás é muito top, que é no teor de ferro do minério, que é acima do mercado. Então ela vende o preço dela com um prêmio sobre, né, outros minérios. Então Carajás é uma vantagem competitiva absurda para a Vale. E eu acho que ela vai tentar, né, replicar isso aí no futuro com outros metais. Ainda tem agora lá, né, entrando nessa onda sustentável de oferecer esse minério verde aí, assim, é um minério que tem menor carbono, eu não sei explicar direito, né, mas mais adequado para uma siderurgia mais limpa e tal. Enfim, ela tem parcerias aí para trabalhar com esse tipo de produto, tá? Talvez seja uma forma também de agregar valor no minério de ferro, né? Que mais, né? Esse é o que eu tô comentando, talvez seja a grande aposta dela, veremos, tá? Então ela já tem assim um roadmap de aumentar a produção, só que não é esse aqui não vai ser o grande salto, tá? Não é esse aumento aqui que já é um aumento grande, né, de atual 2023 para 2026. Isso aqui é o começo, né? Talvez seja um boom, né? Veremos daqui em diante como é que ela vai tocar esse assunto. Mas com certeza isso aqui já vai agregar mais no resultado. É que hoje o minério de ferro ele é tão relevante, 80, 90% do resultado da empresa, que mesmo esse crescimento aqui acaba não impactando tanto financeiramente, né? Mas veremos. O que mais? Parte de segurança, que eu já tinha comentado. Então, quanto mais rápido ela descaracterizar tudo isso aí, é mais positivo, tanto pensando no ponto de vista da sociedade e tal, quanto de investidor também, velho. No final das contas é isso. Quanto menos risco de acontecer um outro desastre daquele, melhor para o investidor da Vale. Tá? Então, de novo, falando de mineração sustentável, enfim, coisas do tipo, tá certo, né? Tem que fazer da melhor forma possível. Você pode falar, isso é hipocrisia, porque é mineração e tal. Cara, mas se você conseguir fazer da melhor maneira possível, né, dando aí o apoio para as comunidades onde ela trabalha, tentando preservar alguma coisa de meio ambiente lá, é melhor do que não fazer, entendeu? Então é isso que eu acho que o pessoal não entende, tem uma visão muito 880. Ou preserva tudo e não pode fazer atividade econômica nenhuma, ou queima tudo, tora tudo e foda-se. Não é assim, pessoal. Dá para fazer um meio termo ali que seja economicamente viável, que seja interessante, que traga desenvolvimento, mas que respeite minimamente aí, né, o que der para ser administrado e respeitado. Tá? Bom, vamos para os números, que aqui é o que a gente sempre quer ver. Então, a gente teve um resultado até bom em termos de EBITDA em relação ao trimestre anterior. Teve uma variação. O preço está muito volátil, né? O preço do minério de ferro, então eu já nem sei mais se a gente está no momento de muita alta. Teve um momento de alta, né, nesse quarto tri aqui, né? Mas ele está subindo, caindo muito, tá? Este fundo aqui de $70 por tonelada, não sei das quantas lá. Cara, ainda é um preço bom para Vale, tá? Mas claro, é bem menor do que os cento e pouco que ela tá rodando agora. Então o resultado dela vai variar muito conforme esse preço, né, for, né, para cima e para baixo, tá? Já vou falar de break-even de preço e tal. No caso, a gente teve uma melhoria de volume, isso aqui é um pouco sazonal, temporada de mais chuvas, menos chuvas. Às vezes você tem uma venda maior, uma estocagem menor, então é interessante olhar isso aqui na perspectiva anual, tá? Mas o preço ele vai variar dia a dia, né? Conforme a empresa for
for evoluindo. Aqui é os custos, né, de bunker e combustível, tá relacionado lá ao frete, à operação e ao frete do material, certo? Então foi um EBITDA positivo nesse sentido no trimestre, mas o mais interessante é olhar o ano, né, o acumulado do ano. Então ela conseguiu aproveitar bem os preços, tá? Nesse último trimestre, ela conseguiu até um prêmiozinho e tal. Né? Porque aí vem aquele descasamento, quando você fecha o contrato e tal. Né? Esse gráfico aqui é uma aproximação para a gente ter uma noção, né? Mas a empresa faz a gestão lá para conseguir o melhor preço possível. E o custo, né? O custo é o que manda para a empresa de commodity, quanto mais baixo, melhor. E você consegue isso com ativos melhores, né? No seu sentido mais básico, como foi, por exemplo, a S11D, e depois com uma operação eficiente, com diluição de custo fixo, vendendo mais volumes, coisas do tipo, né? E foi um custo bem competitivo no trimestre. Atenção para o custo. Lembra que a gente mostrou lá períodos historicamente baixos de 30, 40, né? Vou botar 40 aqui, né? Dólares por tonelada, whatever lá. Qual que é o custo da Vale hoje para rodar, tá? Então, assim, o custo C1 da caixa é o custo mais básico da caixa, da Vale. Custo caixa C1 é o custo mais básico lá na mina para tirar o minério, tá? $20. Então, ou seja, ela é bem competitiva. Isso aqui eu acho que é, em termos, né, pensando em volume, qualidade de ativo, acho que não tem em nenhum outro lugar do mundo, nenhuma outra empresa tem esse tipo de custo, tá? Então, aqui, com mais compra de terceiros, aí vai vendo o que vai agregando, né? Então, o principal aqui que agrega é o frete, tá? O frete é quase maior que o custo de extrair, porque você está vendendo principalmente para o outro lado do mundo e é um negócio pesado, grande, não ocupa volume. Né? Então, infelizmente, isso aqui é um calcanhar de Aquiles da Vale, né? Sempre foi, não tem muito que ela possa fazer. Por isso que na época ela tentou comprar navio para mitigar isso aqui, não deu certo, enfim. É a eterna, né, pesadelo da Vale. Mas, enfim, botando mais isso, mais aquilo, mais um royalty, mais um ajuste, prêmio para lá e prêmio para menos, tá? Juntando pelota é uma outra forma de vender lá o minério e tal. O custo dela, né, considerando tudo isso aqui em nível de EBITDA, na casa de $50 por tonelada, blá, blá, essa unidade aí, que eu nunca sei qual é. Ou seja, né, olhando em retrospectiva, quando o minério bate 40 naquela época lá, a Vale queima dinheiro, que é o que a gente viu lá, né? Queimou dinheiro num ano. Agora, quando bate 40, tá todo mundo, no mundo inteiro, praticamente queimando dinheiro, certo? Então, esse é um ponto. Você tem que ser o último a entrar no prejuízo, tá? Se você for o último a entrar no prejuízo, você vai sobreviver a esses ciclos e voltar cada vez mais. E a Vale é bem competitiva. Ela seria muito melhor se a gente não tivesse do outro lado do mundo em relação à China, né? Mas fazer o quê? É a vida. O custo dela é muito bom, tá? Então, para quem tem essa dúvida, o preço de minério caiu para 70, Vale continua ganhando dinheiro. Claro, muito menos que a 200, mas continua ganhando dinheiro, tá? E esse comportamento vai ser cíclico. Então, você tem que ganhar dinheiro na alta, na baixa e tal. Lá na lona, perder faz parte, porque aí basicamente está todo mundo perdendo. Mas você aguenta um pouquinho e logo volta, né? Essa é a ideia. E, assim, quanto mais investimento, ampliar a produção, otimizar, você vai conseguindo reduzir. E isso é uma coisa importante, né? Que a empresa vá aos poucos reduzindo isso aqui. Claro que tem um limite, né? Tem uma hora que não tem como mais. Quanto mais ela otimizar, melhor é para a empresa, ok? Isso é importante. Bom, esses são os outros materiais. Deixa eu ver se tem aqui o EBITDA de minério de ferro. Não, né? Para a gente comparar. Não, isso aqui é geral. Mas aqui parece ser a próxima aposta da Vale, seja com investimento orgânico, seja num eventual spin-off e criação de uma nova empresa com a Vale, né, tendo participação. Isso aí a gente vai ver. Mas, né, é aqui que ela quer, né, pelo visto, fazer o próximo salto, tá? Então as coisas estão melhorando, produção, resultado. Então, aqui eu ainda preciso dar uma olhada em relação a custo e tal. Nunca cheguei a olhar com calma, né, o quanto os ativos que ela tem hoje são competitivos, o quanto os ativos que ela tem no pipeline, né, vão melhorar isso aí, se ela tem um S11D no pipeline ou não. Só que eu preciso fazer esse estudo ainda, tá? Mas é o ponto a ser, quem quer aprofundar o estudo na Vale, é o ponto para correr atrás, tá? Então aqui tem um de cobre e tal. Enfim, né? Essa é a questão do caixa. Eu vi gente preocupada com isso. É uma preocupação válida, né? Mas a gente está aqui para esclarecer. Porque a Vale, especialmente nesse último TRI, veio uma geração de caixa bem fraca.
Então, galera, deu uma assustada. Não sei se foi aqui, se foi no meu canal que o pessoal comentou lá, né? O povo assustou um pouco, tá? Mas isso é relativamente aceitável, é normal, tá? Porque o que que aconteceu? Foi um período que, apesar dela ter um EBITDA forte, né? Teve um descasamento ali de contas a receber e tal, que acabou comendo um pouco do dinheiro, tá? Mas assim, no longo prazo, esse nível de EBITDA daqui, ele é saudável e ele tende a acompanhar a geração de caixa, né? Ao longo prazo. As despesas de Brumadinho, elas vão continuar comendo caixa da empresa, porque elas já foram provisionadas no balanço, pelo menos. A gente acha que foi provisionado tudo, né? Sempre aparece um negócio adicional, mas ainda não foram pagas, entendeu? Então, isso aqui vai ser efeito caixa a partir de agora. Não contábil, mas efeito caixa, que eles vão ficar lá, né, pagando o que tiver que pagar, né, no mínimo, né, devidamente, e vai continuar comendo um pouco caixa, mas você vê que, né, infelizmente aí, ou felizmente, sei lá, nem impacta o resultado da empresa direito. Mas o principal ponto foi esse, capital de giro comeu um pouquinho, aí isso aqui já é fluxo de caixa livre, né, com CAPEX e tudo mais, mas não tem problema com geração de caixa da Vale, tá? Não por aquele valor mais baixo. Locação de capital, eu já comentei um pouquinho lá, né? A empresa estava ganhando muito dinheiro em 2021 e tal, agora está um pouco menos, mas ainda é bastante dinheiro e ela, né, fez um uso inteligente, eu acho, fez bastante recompra, pagou dividendo e tal, reduziu a dívida. Então, com a redução da dívida, elas colocam numa posição para acelerar os investimentos, se for o caso. Eu acho que ela não estava assim preparada para ter tanto dinheiro na mão e já meteu o pé nos investimentos, né? Não era a hora, agora que eles estão ensaiando aí nessas coisas de materiais básicos. Aí o que você faz? Reduz o endividamento, porque a hora que for precisar investir depois, mesmo que ela não esteja gerando tanto caixa, ela volta a captar recursos de terceiros, né? Volta a se endividar, claro, né? No patamar saudável, para fazer frente aos futuros investimentos, certo? Ela retornou capital para os acionistas, tá bom, né? Então, 2023 tende a ser um pouco mais modesto, tá? Então, quem olha aí dividend yield, essas coisas, né, provavelmente não vai gostar, mas enfim, quem está olhando geração de caixa e planos de longo prazo, o Vale continua bem interessante. O que mais? Estratégia de longo prazo, não acabei de falar. Entender demanda, novos projetos de transação. Então, transição energética. Parece que isso aqui vai ser o tema central da Vale daqui em diante, que é legal, né? Ela saiu um pouco do minério de ferro. E aqui não tem nem o que falar, né? Foi uma das empresas que mais retornou para acionista nos últimos tempos. Vamos ver o total yield dela antes de eu botar as notinhas lá. Eu fiquei até curioso. Será que ele tá. Eu acho que ele já passou o 2021, né? Mas, ó, um total yield acima de 11%, cara, é muita coisa. Isso aqui deve estar puxando 2022 majoritariamente, que já não foi tão forte, né? Claro, foi um ano forte, mas não foi tanto. Então deve estar fazendo a conta aqui, né? Mais daqui do que daqui. Cara, eu queria ter visto o auge desse total yield da Vale, assim, que deve ter sido absurdo, tá? Sem precedentes. Aproveitar que a gente está aqui, o mercado não gosta muito dessas empresas cíclicas, né? Então ele paga um valor bem justo. É óbvio, né? Justo eu digo baixo. É claro, né, que no geral, nós estamos num momento bom ainda de rentabilidade. Então é normal que o mercado cobre um pouco mais barato da empresa no momento que ela está boa, né? Porque já esperando que em algum momento o preço dos produtos vai cair. Mas ainda assim, eu acho bem interessante, tá, a Vale hoje, bem interessante, considerando tudo isso por longo prazo. Tá? Então, uma empresa de 400 bi de reais é um valor relevante, já chegou a valer bem mais, né? A dívida hoje é pouquíssimo relevante para ela, tá? Então, você vai ver um EV/EBITDA, né, absurdo. Claro que aqui tem bastante depreciação e amortização para ser considerado nessa conta, mas mesmo o EV/EBITDA, né? É delicinha, bem delicinha. Enfim, Total Yield a gente já falou, ela retornou muito dinheiro para os acionistas, tendo, assim, né, segurado um pouco na forma da redução do endividamento, que é legal. E as margens são boas. É óbvio que isso aqui vai depender muito do preço do minério, né? Muito, muito, muito do preço do minério. Quase não tem participação de terceiros. P&D é relativamente pouco. O CAPEX é relevante frente à geração de caixa, tá? É uma característica desse setor, mas o importante é sobrar dinheiro. O importante é ter free cash flow no final. Se você quiser, você acompanha, né, as métricas pela geração de caixa pós-CAPEX, né, não pelo FCO. Enfim, né, dá para ficar tranquilo. Só cuidado que o FCO desse TRI vem meio fraco por sazonalidade. Né?
Então, estou dando a opção aí para vocês acompanharem mais alguma coisa que os retornos de capital é absurdo, né? Mas claro, agora que esse tanto de dividendo reduziu o patrimônio líquido, né? E aí acabou recompra, dividendo, redução de patrimônio líquido, acabou jogando os retornos lá para cima. A empresa principalmente imobilizada, né? Obviamente. Crescimento tem que tomar cuidado, né? Porque, como a gente viu, esses comportamentos são bem voláteis e a alavancagem está bem tranquila, né? 0,3, 0,4. Para esse tipo de empresa, super de boa. Então a Vale, é óbvio, né? Estamos dando notas, né? Como foi da B3, né? Muita gente pode ter achado um exagero da nota 5 para B3. Eu falei, vai depender muito do que o investidor espera e tudo mais, a expectativa. Mas a Vale é a mesma situação. Eu acho que dá para dar entre 4 e 5, dependendo aí do teu perfil de investidor. Se você gosta de coisas mais dinâmicas, você não gosta desses ciclos longos, de depender de um fator externo, que é o preço da commodity, do risco que ela tem lá com as barragens e tal, é justo. E aí você não vai gostar tanto da empresa, você vai dar uma nota mais baixa. Agora, se você, investidor de foco no longo prazo, reconhece as vantagens competitivas, esses projetos, que ela tem um potencial de retorno interessante e tal, né, você vai achar ela melhor. Então é difícil dar uma nota, porque uma nota absoluta, sendo que ela vai ser muito boa para um tipo de investidor e não tão interessante para outra, tá? Para outro, né? Então é muito importante você ter bem estabelecido qual é o seu perfil de investidor nesses momentos. Mas eu vou botar um ótimo aqui, vamos ser bonzinho aí com a Vale, porque de fato ela gerou muito dinheiro, ela tem muita vantagem competitiva. Sobre os metais básicos, como eu falei, eu preciso estudar um pouco melhor, mas tem tudo para ela talvez conseguir replicar esse sucesso com o minério de ferro, tá num momento legal, enfim, né? A Vale é muito boa. Resta saber se ela é boa para o seu perfil, se ela se encaixa na sua carteira ou não. Mas como empresa, assim, um valor absoluto, ela é muito boa, tá? E vamos botar os comentários. Resuminho do resultado do ano. Resultado do ano de 2022, né? Calma, vamos começar falando da acomodação da receita, né? Porque aqui foi absurda a receita em 2021. Então, falando do ano 2022, né? A gente viu uma acomodação da receita e resultado operacional. Vou colocar assim. Seguindo a queda no preço do minério, tá? Então, diminuiu, mas assim, ainda manteve, né, rentabilidade e geração de caixa ainda muito fortes, né? Ainda se mantiveram muito fortes. Rentabilidade. Tá, que mais? Vamos falar, né? Dívida. Controlada, equalizada, né? Vamos começar. Grande retorno de capital aos acionistas e redução da dívida, sempre que essa redução é praticamente, né, uma eliminação da dívida. Né? E expectativa para eventual nova vertical de crescimento da transição energética, nos metais básicos, cada hora eles chamam nos metais de transição energética, cada hora eles chamam no jeito. Botar alguma coisa assim, bem simples, tá? Claro, ainda tem desembolsos com Brumadinho, ainda tem um aumento da capacidade de minério de ferro mesmo, que ela tem um pouco a ganhar, a capturar nos próximos anos. Mas isso aqui é o resumo, né? A ideia é ficar simples, tá? Então, a Vale continua gerando muito valor para os acionistas, mesmo com preços de minério mais modestos, né? Porque, enfim, é isso que a gente espera, né? Você pode falar, também para esse ano que você espera ela Vale. Cara, não tem como saber. Se o minério continuar nesse valor, vai continuar dando dinheiro. Se subir, vai ganhar muito dinheiro. E se cair, vai ganhar um pouco menos. Basicamente isso. Continua gerando valor, preços mais modestos e
né, existe a possibilidade da empresa iniciar uma nova jornada com os, como é que é? Metais de transição energética, né? Que aí, se ela de fato trilhar esse caminho, o que a gente vai fazer como investidor, né? Ou analista e tal? Você vai ver quais são os projetos, qual a expectativa de retorno, se o custo dela é competitivo em relação aos outros pares, se a quantidade vai ser relevante. Não adianta nada, ela faz o carnaval, aí vai produzir 10% de EBITDA, vem disso, né? Então tem uma toda nova análise, vamos aguardar um pouco mais de informação para isso. Para isso, cara, a Vale, a preços médios de minério, né, vamos dizer assim, continua gerando muito valor para os acionistas, tem várias vantagens competitivas, tem seus problemas, tem suas culpas no cartório, com certeza, tá? Mas, né, é isso que a gente está aqui para ver, né, os resultados econômicos. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só aí. Aproveita o carnaval. Vai ter vídeo todo dia no carnaval aí, para quem quiser ver vídeo. Quem não quiser, quarta que vem a gente volta com live. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!